Fala galera do canal, vocês estão no Cenoura Carabinas de Ar e no vídeo de hoje eu vou estar explicando, sobre o meu ponto de vista, como escolher uma carabina de pressão de mola. Bom galera, então hoje nós temos inúmeras possibilidades de compra no mercado, O mercado é muito diversificado, tem muitas opções, comparado a uma década atrás. E eu vejo muitas pessoas fazendo escolhas erradas na compra da sua carabina de pressão, tá? Então, normalmente, tá? O que a pessoa quer, tá? Eu não vou falar de carabinas de competição, nem nada disso. Estou falando aqui carabinas para diversão, para plinking, para campo. Tá bom? Então vamos lá. O que a pessoa que vai comprar uma carabina de pressão, uma Springer, que é uma carabina de mola, ele quer, Ele quer uma carabina 5,5 e ele quer um pouquinho de potência, Provavelmente. Então o que acontece? Você vai ver um anúncio dessas carabinas mais baratas, Ross Sport, tem a Tag Scorpion, tem outras carabinas aí de entrada, Bem baratas, são carabinas as mais baratas, aquela Jade, e essas carabinas elas podem te frustrar, tá? Porque elas não vão dar uma potência que de repente você esteja procurando, tá? Vou contar minha experiência aqui quando eu comprei uma Ross Dione de segunda geração, tá? Faz uns 15 anos isso, e eu comprei, eu olhei lá aquele cano, 5.5, Nossa, que legal, vou comprar. Comprei, e aí a carabina era muito fraquinha, Dava para enxergar o chumbinho assim, ó. E foi uma frustração para mim, Foi legal entrar no mundo do tiro, mas foi uma frustração por conta da potência reduzida da carabina, tá? Hoje as Ross Dione, já de quinta geração, elas já não são mais aquelas carabinas, Já são carabinas mais fortes, mais bem construídas. E então, eu não recomendo esse tipo de carabina mais barata para quem está começando, Porque pode se frustrar, Pode se frustrar. Uma que são carabinas com muito plástico, E outras são carabinas que não têm potência, tá? Então, a não ser que você escolha, por exemplo, uma Jade no 4,5, você vai conseguir uma velocidade ali mais ou menos e consegue uns tiros divertidos, mas não vai ter potência, tá? Então, a gente tem que avaliar, quando vai comprar uma carabina de pressão, primeiro, o tamanho da câmara, tá? Então, essa parte aqui é a câmara da carabina. Então, a gente tem que entender que essa daqui é um padrão de Gazran, que é essa peça, que substitui a mola, essa peça que empurra o pistão para frente, comprimindo o ar aqui dentro. Então, quanto maior a câmara, maior a quantidade de ar que vai empurrar o chumbinho, tá? E isso vai ser o fator determinante na potência da sua carabina. Então, uma carabina dessas de entrada barata tem uma câmara pequena, então você pode colocar a mola mais forte que você quiser, que você puder, que ela não vai ter potência, porque ela não tem volume de ar na câmara. Então, vamos falar das carabinas que usam o Gazran, a mola a gás de 270 milímetros, que é um tamanho padrão da maioria das carabinas aí, como hoje a Ross Dione, como a Gamo Big Cat, como a Tag Naja, e outras, Hatsan, a maioria das Hatsans, Então a maioria das carabinas hoje vem com esse Gazran 270mm. Então, sabendo disso, nós temos que avaliar algumas coisas, tá? O que deixa uma carabina boa, uma carabina de mola boa, seria um tiro potente, mas com pouco tranco, certo? Então vamos pensar aqui comigo. Você tem um pistão, que o Gazran empurra para frente, tá? Quanto mais leve o pistão, menos tranco vai ter a carabina, certo? O peso do Gazran, a força da mola, não é o fator mais importante, tá? Então, a maioria das carabinas vem com uma peça dessa daqui, uma mola a gás, de 60 kg força, tá? Que se você reduzir para 50 não muda nada na força da carabina, na maioria dos casos, tá? Então, a gente quer procurar uma carabina, primeiro, bem construída,
tá? Uma carabina que não tenha tanto plástico, tantas peças plásticas, porque se você quer para plinking, para diversão, né, provavelmente vai levar a campo, vai levar para a chácara, para o sítio, né? Então, uma carabina com menos plástico, na minha opinião, seria mais interessante. Bom, então, onde que o pessoal tem colocado plástico nas carabinas é aqui no bloco, né? Então, ultimamente, as carabinas têm vindo com muito plástico no bloco. Tem vindo com plástico nas peças aqui atrás, tá? E esse acabamento não tem problema nenhum ser em plástico. Agora, as peças aqui, ó, peças de gatilho, caixa de gatilho, eu não gosto de plástico nessas peças, tá? Inclusive tecla de gatilho também de plástico, né? É uma carabina que tem uma boa engenharia e uma boa eficiência, ou seja, ela entrega potência, tá? Uma potência legal para plinking, para brincadeira, para campo, e sem dar um tranco muito forte, tá? Então, a gente tem que pensar, avaliar, tá? Isso daqui, tá? Essa peça interna que é o pistão ou o êmbolo da carabina, tá? Então, quanto mais leve for o êmbolo, menor o tranco. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa de YouTube, não vale ler ficha técnica, porque as fichas técnicas, infelizmente, nem sempre, aliás, quase nunca elas são reais, né? Então, você tem que ver no YouTube se a carabina tem tranco, se não tem, procurar desmontagem, mas vamos lá. Um peso de pistão leve, eu diria que está girando de 150 gramas para baixo. E um peso de pistão pesado, como é o caso desse daqui, que tem 220 gramas, ele gera um recuo acentuado, tá? Então, você tem que analisar o seguinte. Quando você for escolher a sua carabina, primeiro, construção, tá? É uma carabina toda em metal, não é? Tem muito plástico, não tem? Então, coloque isso na balança. Segundo, eficiência. Eficiência, eu quero dizer o seguinte, a gente tem uma unidade de energia que é o Joule, tá? E se escreve Joule. Uma carabina eficiente, ela tem que te entregar 26 joules com um pistão de 60 quilos e uma cama de 270 milímetros, né? Que usa um pistão de 60 quilos com o tamanho de 270 milímetros ou 260, tá? Então, isso você vai só saber fazendo uma pesquisa de YouTube, tá? Porque isso não vai estar constando na ficha técnica. Outra coisa que você tem que pesquisar é sobre peso e ajustes de gatilho, tá? Então, após algum tempo, você vai querer um gatilho bacana na sua carabina, tá? Que não seja muito duro. Então, vale a pena prestar atenção nesse quesito também. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, que é a Tag Naja, tá? Eu tenho duas aqui. E por que eu peguei o exemplo da Tag Naja? Porque, na minha opinião, ela tem um pistão que já vem bem leve, tá? O pistão dela pesa 140 gramas. E ela consegue entregar, com um Gazan de 60 quilos, ela consegue entregar no 5.5 26 joules e no 4.5 22 joules. Tá? O que é uma energia muito boa, né? Enquanto a maioria das carabinas entrega de 22 a 24 joules. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo de uma carabina Hatsan Striker, tá? Ela vai dar em torno de 25 joules, porém, ela usa um pistão bem pesado e ela tem um tranco bem acentuado. Então, por isso que eu acho que a Tag Naja seria mais interessante, porque ela tem um tiro mais confortável, uma potência, né, uma eficiência maior, custando praticamente a mesma coisa e uma construção toda em metal, tá? Então, essas coisas você tem que colocar na balança quando estiver escolhendo a sua carabina. Vou pegar um outro exemplo que eu gosto, tá? Uma carabina que eu gosto muito, que é a SAG R1000, né? Importada pela Rossi, fabricada pela Shanghai Airguns SAG, né? E é uma carabina muito bem construída, é uma carabina toda em ferro, não tem plástico, né? É uma carabina que dá os seus 26 joules usando um Gazan de 60 quilos e 270 milímetros também. Porém, é uma carabina que ela tem o tranco um pouco mais acentuado, tá? Mas ela tem um bom fechamento de cano, uma boa construção, é uma carabina que vai durar aí décadas se cuidada adequadamente, tá? Assim como a Tag Naja não tem plástico na construção da carabina,
ela é toda em metal, tá? Então, eu sempre recomendo carabinas bem construídas, feitas para durar. Esse vídeo aqui, eu quero fazer ele só para tirar dúvidas, pessoal, das pessoas que entram lá no site da loja da carabina, né? Tem tantas opções e a pessoa não sabe o que escolher. Então, eu já estou, desde já, né, dizendo, não opte pela carabina mais barata, dê uma pesquisada nas carabinas de preço médio. Hoje nós estamos em 2025, então carabinas aí em torno de R$1.000, elas começam a ficar legais, tá? Essas carabinas muito baratas, pode ser, né, se você esteja procurando um pouco de força, de potência, né, principalmente construção, você não vai encontrar nessas carabinas baratas, tá? Elas não são carabinas bem construídas, elas são carabinas que, para ter o preço, né, de R$500, R$600, elas têm muito polímero, né, muito plástico, e eu, pessoalmente, não gosto de carabinas com polímero, tá? Então, galera, essas dicas, tá, de energia, de eficiência e de construção são dicas de ouro. Claro que também tem a questão estética, mas, na minha opinião, vocês devem sempre estar olhando, primeiro, né, a construção da carabina, segundo, a eficiência da carabina, tá? Então, pesquisem, né? Tem milhares de vídeos. Hoje nós temos essa ferramenta no YouTube, né, que vocês podem pesquisar, né, as carabinas e ver como elas são por dentro, tá, pessoal? Então o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.